Olá, boa tarde vocês. Olá, bem-vinda Arlene, Daniele, Laís. Sejam bem-vindas. Hoje vamos falar sobre o trauma na pandemia e como lidar com essa situação. Ok? Olá, Gilmara. Gilma, boa tarde. Sejam bem-vindos. Estamos aguardando Patrícia, que deve estar entrando. Olá. Olá, Olá! Patrícia. Boa Boa tarde. tarde. Bem-vinda. Obrigada, Ana Patrícia. Menina, eu não sabia como é que fazia esse negócio e eu esperando, achando que ia ter uma solicitação em algum lugar. Aí eu vi, IPS iniciou um vídeo. Eu disse, eu vou olhar para saber o que é que está acontecendo. Aí quando eu olhei, você estava dizendo, vamos esperar a Patrícia entrar. Eu disse, ainda bem que eu entrei. Minha primeira live, viu, Ana Patrícia? Oh, bem-vinda a esse mundo. É um prazer estar com você, conversando. Prazer. Vou dizer a você que já tem, quem já entrou aqui, Joyce, Samuel, Gilma, Ei! Arlene, tem uma turma boa aqui já, viu? Que bom, que ótimo. Tem uma turma boa, quer ver? Fabi, Pisci, Fran, algumas, Adriana Guiar, Luciana Figueiredo, Cristiana Soares, Deixa eu ajeitar deixa eu ver aqui. quem mais, Beatriz, Daniele, Laís, e estão entrando, Fernanda, Joyce Custódia, boa tarde. tá Eu vendo aí, vejo né? também? Ah, eu vejo também. Vê, aparece, acho, aí para você. Ah, é. Pronto. Pronto, Fernanda, aqui, olá, querida Patrícia. Foi minha olá. querida médica no UPS em Salvador. Olha, tem muita gente. Patrícia, sim. Que bom vê-la Pois aqui. é, Faz tempo que eu não vejo. exato. Então, vamos aproveitar o seguinte. Hoje a gente escolheu como tema os traumas gerados na pandemia. Como lidar com isso, né? Isso. Então, para iniciar o nosso bate-papo sobre esse tema, primeiro eu queria apresentar a Patrícia para quem não conhece, né? E para quem conhece, é só lembrar quem é ela, né? É médica psiquiatra no UOL, no Hospital Onofre Lopes, preceptora da residência de psiquiatria do mesmo hospital e coordenadora do ambulatório de TEPET, do transtorno do estresse pós-traumático no UOL. Mestre em TEPET pela UFBA, certo? E aí tem sempre interessada e procurando conhecer mais sobre o trauma, se aprimorando, caminhando nessa jornada, né? Como eu conheci Patrícia num congresso de psiquiatria e hoje ela está trabalhando e estudando
a Somatic Memory System, que também é mais uma abordagem para você entender a forma de lidar com trauma. Então, a partir desse encontro com Patrícia e o interesse dela e os estudos dela com Tepete, eu acho que ela é uma ótima pessoa para a gente dialogar hoje sobre o trauma e como ele vem afetando a vida da gente na pandemia, né, Patrícia? Porque as nossas emoções têm passado por turbulências, né? Tem, Teve vários, a bastante. gente poderia dizer, vários ciclos, né? A fase inicial do impacto, depois o momento de acomodação, Perfeito. sempre com as incertezas e que continua ao longo, né? A gente sai agora, fica bom, tem vacina, não tem. Então, o quanto isso vai mexendo com o nosso sistema nervoso, com as emoções. Uhum. E aí vamos começar falando um pouco sobre isso, né? Sim, Sobre sim. como a gente pode testar a pandemia e as nossas emoções e esse ciclo que a gente tem vivido, que é 4 ou 5 meses? 5 meses, né? Não, Vai ter cinco daqui a meses. pouquinho, 17 de agosto, a março, abril, maio, junho, julho, agora 5 meses, 5 meses. 5 meses. Se estamos no E segundo tem outro. trimestre, né? Porque as pessoas falam muito do efeito do isolamento, né? Mas É, também tem um outro efeito, é o medo de adoecer, né? tem também o medo da adoecer. Só abrindo um adendo aí, Ana Patrícia, você falou aí de como nós nos conhecemos. Eu sempre gosto de contar essa história que eu acho que é bem interessante ela. Eu estava dando uma aula na jornada, né? Nordestina de psiquiatria, e aí a Ana Patrícia estava lá escutando, e eu falei sobre o TEPT e tal, o transtorno de estresse pós-traumático, aí quando foi no final, ela chegou, aí disse, você conhece uma abordagem que é voltada especificamente para os traumas, etc, etc. E aí eu fui e disse, qual é? E aí ela falou, né? Eu fui e disse, tá, tudo bem. Aí ela, vamos trocar contato e tal. Eu fui e disse, tá, vamos. Mas assim, ok. E aí, no ambulatório de TEPT, uma das que coordena comigo, né, que é Raíssa, ela foi e disse, por que que a gente não chama Ana Patrícia, que ela é a maior referência em terapia do trauma? E aí eu fui e disse, que Ana Patrícia? Ela disse, é Ana Patrícia, do IPS. Aí eu disse, não conheço não. Aí, vamos mandar uma mensagem para ela? Bora. Aí quando a gente foi mandar a mensagem que eu vi a foto, eu disse, oxi, é a Ana Patrícia que entrou em contato comigo. E aí quando eu vi, assim, porque é uma abordagem que ela é bem... ela é diferente do que nós estamos acostumados a ver. A gente, quando vai ver protocolos, por exemplo, a gente não vai encontrar a terapia do trauma propriamente dita, vai encontrar MDR, TCC, né, algumas outras. E quando eu comecei o curso, me interessei quando eu comecei o curso, disse, caramba, isso aqui é uma riqueza, assim, muito grande, que passeia por muitas abordagens, né, bebe da fonte de muitas abordagens e ainda acrescenta muito mais, né? Então, é assim, é realmente engrandecedor e eu tenho gostado muito e tenho crescido bastante, me desenvolvido bastante como profissional e como pessoa também, fazendo o curso da terapia do trauma. Muito bom. Sim, e aí voltando, né, para a questão Sim. do Covid, né? Então, quando iniciou, Ana Patrícia, foi quando a gente fala assim do primeiro trimestre, né, do que aconteceu, Uhum. eu me lembro que no início foi aquela reação inicial, né, aquela reação de muito medo, né, das pessoas, e aí é completamente lógico isso acontecer, porque é nossa sobrevivência, né? Então, o Uhum. nosso sistema ele vai se ativar, o sistema nervoso autonômico ele vai se ativar, e aí isso vai fazer com que a gente fique preparado para uma luta, para uma fuga, né? Ou até chegar até o congelamento. Mas a gente, o nosso organismo, ele vai dizer, opa, tem alguma coisa ameaçando a nossa sobrevivência. E o que é essa coisa que está ameaçando a nossa sobrevivência?
a gente precisa estar o tempo todo em alerta, a gente precisa estar ativo nisso, né? Então, inicialmente vem todo o estresse do medo, né? O medo da contaminação, Uhum. o medo de contaminar outras pessoas, né? E se eu pego e contamino outras pessoas? Os medos relacionados a o que é que eu posso tocar, o que é que eu não posso tocar, né? Onde é que eu vou para. Eu fico dentro de casa, o elevador, será que eu vou me contaminar? Então, é um medo muito relacionado à própria sobrevivência, né? Só que não veio só o medo da sobrevivência, precisa de certezas, né? A gente se prepara, segue uma rotina, né? Obviamente que pode ter algumas Uhum. variações durante o dia, mas a gente sabe mais ou menos o que é que vai acontecer no nosso trabalho, no final do dia, à noite, quando a gente chegar, né? Com pequenas variações. Algo Sei. Isso, congelou um pouco. completamente diferente de tudo que a gente já viu, a gente fica sem nenhuma certeza. E além de não ter Isso. Uhum. De não ter a certeza, né? Além de não ter a certeza, congelou um pouco para as pessoas. Você congelou aí ou tá ok? E quando você. Ainda. tem Patrícia? Tá ok para vocês? Pronto, pode seguir. Se eu entendo você. do futuro. Sim, questão do futuro, né? A incerteza sobre o nosso futuro. A gente sabe o que é que vai acontecer também, não só no dia de hoje, mas daqui a um mês, daqui a Tá travando um pouco, Patrícia. Saiu. Vamos esperar a Patrícia retornar. Travou. Olá, vocês. Melhorou agora. Patrícia saiu, acho que ela está retornando. Patrícia, ela saiu, não sei se é ela que está retornando em um outro vídeo, que deu uma travada no vídeo dela. Bem, eu acho que Patrícia, quando saiu, ela estava falando das nossas incertezas diante do futuro que a pandemia trouxe, né? Dificuldade da gente saber o que está acontecendo. Voltando, retornando. Estamos aguardando, ela já está retornando. Vamos lá. Olá, Patrícia.
Petrônio, uma caída na conexão de Patrícia, mas ela já está retornando. Olá, estamos aguardando ela retornar. Olá, Patrícia. Olá, tá Olá, você está tentando entrar com outro endereço? Tá tentando entrar com outro endereço? Oi, voltei. Eu acho que foi minha internet, foi? foi, tá voltando, é porque caiu sua conexão. Não. Você tá me escutando? Pronto, foi. Foi a minha? Não sei. Alô, tô lhe Alô? escutando, você tá me escutando? Para Tá vocês? voltando sua voz. Eu Agora tá mudo de novo. Para mim tava. tô, Não sei para as outras pessoas. tô escutando. Você me Tá escuta bem? voltando? Ótimo. Tá certo. São Então você as. estava falando sobre as incertezas que temos vivido nesse período e quanto Mudo ao agora? futuro, como será? Não foi isso? Quando a conexão caiu? Oi. Olá. Temos outras pessoas entrando, Patrícia, Marilinda Isso. Costa, Petrônio, Me Andressa, escutar? Mauro. Agora eu consegui. Vocês conseguem me escutar ou tá falhando? Está falhando. A gente escuta pedaços, está falhando. Célia, tente mais um pouco. Ok. Falhando. Marilinda está dizendo que está falhando. Vocês escutam a mim e não escutam Patrícia ou não estão escutando as duas? Pra mim também tá Alguém falhando aqui. pode confirmar se está falhando, né? Eu não sei a conexão. Vamos ver agora se melhora. Bem, ela está tentando. Temes entrou. Bem, antes de Patrícia sair, o seu está ok, está atrasado de áudio com pausa. Certo. Bem, antes de Patrícia sair, ela estava falando um pouco das nossas incertezas desde a pandemia, não só o medo do adoecimento, o medo do contágio, e o isolamento social, mas também as incertezas na vida e as nossas incertezas quanto ao futuro. Era as coisas que ela estava iniciando quando caiu a conexão. Então, eu gostaria
Ok, ela está dizendo que vai pegar um outro celular para continuar. Então, eu vou aproveitar um gancho nesse momento que ela está saindo. Ela estava falando da experiência dela com a terapia do trauma pela Soma Memory System, que ela disse que a gente traz, né, conhecimentos e teorias de várias abordagens. Então, nosso trabalho ele é embasado nas pesquisas de Porges sobre a teoria polivagal, trabalha com o sistema de memórias, que são a relação da memória com o trauma, tanto referência à memória processual, à memória de eventos, à memória somática e a nossa memória emocional e relacional, onde tem começado a sair novas pesquisas e estudos sobre a memória relacional. Outro ponto é sobre a autoconexão consigo mesmo, certo? Self-connection. À medida que você toma consciência de suas sensações, do seu corpo, você vai aprendendo a lidar com a autorregulação emocional essencial para acalmar o sistema nervoso que é hiperativado numa experiência de estresse prolongado e numa experiência de trauma. Outro ponto importante a se destacar dentro da teoria polivagal é o trabalho de Porges com o sistema neurocepção, essencial para a gente entender a questão do sistema nervoso, quando ele fica disfuncional, ele perde a habilidade de ler o perigo, a ameaça, como de ler a segurança. A nível teórico, trabalha buscando, né, na parte prática, sempre é um trabalho de junção entre o aspecto somático e o aspecto psíquico e emocional da experiência traumática. Então, é uma forma, um método que você pode agregar à sua forma de fazer terapia. Você pode incluir dentro do seu modo de fazer terapia como um instrumento para você poder lidar com a experiência traumática, como de foco relacional, extremamente importante, que a relação é uma das coisas fortemente afetada também na experiência traumática, principalmente quando o trauma está relacionado a trauma do desenvolvimento e a traumas relacionais, como a questão da violência doméstica, a violência entre casal. Isso requer um olhar diferente. Hoje a gente vai falar, à medida que a Patrícia for retornando, dando ênfase também a como esse período pode desenvolver alguma experiência, alguma resposta traumática em algumas pessoas. Então, eu acho que Patrícia está entrando nesse. Está chegando no novo celular. Ok. Ok. Pronto. Deixa eu até desativar aqui nos outros cantos a internet para não puxar a minha internet. Prontinho. Então, acho que foi eu estava aproveitando esse momento. Eu acho que na verdade foi meu celular. Foi, eu estava aproveitando esse momento que você tinha falado da experiência sua com a terapia do trauma, com a Soma Memory. E eu estava aproveitando, fazendo referência a isso, certo? Certo. E falando que, para algumas pessoas que foram entrando, alguma coisa que você tinha falado até um momento antes de cair sua conexão. Tá. Que era sobre a questão das incertezas, não só do medo do contágio, mas também em relação ao futuro. Isso. Eu acho que foi as últimas coisas que você deu para escutar. Pronto. Agora estão dizendo que agora tá show, estão escutando, tá ótimo, certo? Meu celular, ele ainda é dos antigos aí, tem que mudar. Tá. Entrou várias pessoas depois que você saiu, entrou Mauro, entrou Petrônio, Tânia, Shirlane, Raíssa. Aê! Que bom! E aí, e outras pessoas que agora, entrou Tânia de Ribeirão Preto, Miriam também. Que legal!
e outras pessoas aí que agora não me foge a memória. Que bom, que Então bom. vamos lá. Não, então, Juliana, tá falando. aí. A Ju. Opa! Agora aqui o meu que tá. Marques Patrícia Maria está dizendo que agora está excelente. É, Patrícia é das antigas aí. Patrícia Exato. Marques. Então, e aí eu estava falando com relação ao quanto isso, no início, era muito forte, né? Essa coisa das incertezas, né? Nós ainda temos as incertezas, né? Mas no início, o nosso organismo ele estava todo se preparando para a sobrevivência. Então, ele precisava que a gente tivesse com o nosso sistema nervoso autonômico bem ativado, né? Para que a gente pudesse estar nos preparando para a nossa sobrevivência. Deixa eu só fechar aqui, porque senão vai ficar caindo. Não, você estava falando que eu estou fazendo um link com o que você está falando, que no início a gente estava diante do medo do desconhecido, né? Isso, exatamente, né? E Aí aí a gente ativou a sobrevivência. ativamos sobrevivência, exatamente, né? E além disso, além dessa situação da sobrevivência pelo medo mesmo de ser contaminado, tinha também a sobrevivência relacionado às questões de estresse financeiro. Então, a gente não pode Sim, esquecer da questão do estresse financeiro. Muitos comércios tiveram que ser fechados, ficou só o essencial mesmo, nas necessidades básicas. E aí muitas pessoas começaram a não ter financeiramente, não estar bem financeiramente. E isso compromete, quer queira, quer não, isso também é sobrevivência, né, Ana Patrícia? Porque você exatamente. não conseguir colocar comida dentro de casa, né? Ou dificultar a comida dentro de casa e até para outras coisas, né? Além disso, do estresse financeiro, vieram as questões relacionadas a isolamento social, né? E a isolamento social, alguns vêm com raiva da situação, né? Por privação da liberdade, outros vão vir por falta de conexão com outras pessoas. Os meios digitais, eles começaram a ficar muito aguçados, né? E Isso. se a gente lembrar, há 6 meses é completamente diferente de hoje em dia, né? Eu ainda pego alguns pacientes que eu digo, tá fazendo chamada de vídeo com os conhecidos? Não, tô não. Não, faça. É importante fazer, né? É importante ligar, entrar em contato com o outro. E nossos processos de trabalho, eles também mudaram muito. Tudo isso vem acarretando Demais. estresse. Porque imagine, você, antes, por exemplo, olhando para o meu lado, por exemplo, eu trabalhava no consultório, trabalhava no hospital, o hospital teve que mudar toda a rotina do hospital, em casa, do consultório, agora virou home office, e aí qual a plataforma utilizar, como fazer, né? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Nosso cérebro é muito acostumado a rotinas. Na realidade, a rotina ela é muito importante para o nosso cérebro, porque a gente economiza Sim, energia. Então, isso. quando a gente vai formando as rotinas, o cérebro já vai automatizando algumas coisas. Se a gente parar para pensar, no início, quando a gente dirigia, era super difícil, né? Porque tinha que olhar a mão para a marcha, o pé do pedal, olhar para os lados, olhar para o cara aqui do Detran, né, que estava do lado, e ensinando a gente, o professor. Então, era muita coisa ao mesmo tempo, né? Hoje em dia, a gente consegue dirigir, curtir a paisagem, olhar para fora. Por quê? Porque vira automático. Então, nosso cérebro ele economiza energia, tornando as coisas automáticas. E aí, nós temos várias coisas automáticas no nosso dia a dia. Aí, de repente, vem algo que muda completamente ou bastante o nosso processo de trabalho. E aí, nosso cérebro faz: opa, peraí, eu não estou acostumado com nada disso, não. Então, é muito mais desgastante. Quem de nós, no início, né, principalmente no início da pandemia, até hoje, mas principalmente no início, fazia, caramba, é difícil, por exemplo, atender por videochamada, Sim. cansa mais, é mais cansativo, né? No final do dia a pessoa está exaurida por trabalhar, porque nosso cérebro ele está Aham. ficando, né? Ele está gastando mais energia. Precisa de um tempo para ele poder ir se adaptando e automatizando novos processos, né?
Então, no início, o primeiro trimestre, ele está muito voltado para isso, para todas essas questões. E aí, todas essas questões vão ser fonte de estresse para a gente, né? Quando você falou, estava passando na minha cabeça como uma metáfora, não sabe quando os nossos ancestrais eram nômades, certo? Eles Sim. estavam num lugar, eles já conheciam o território, a árvore onde tinha água, tudinho. Aí acabou o alimento ali, ou então ele tem uma ameaça. Aí eles tinham que juntar tudinho e ter que caminhar. Não sabia por quanto tempo, aonde ia encontrar alimento, onde encontrar água, até chegar a um novo lugar. Quando ele chegasse nesse novo lugar, ele ia começar a se adaptar a uma rotina. Peraí, aqui é assim, e estruturava. Mas ele sabia que talvez daqui a 3 meses ele ia caminhar, porque a rotina dele era ser nômade. É Certo? verdade. Então É, ele já sabia que tinha um período que ele ficaria ali e que naquele período ele tinha que armazenar alimento, várias coisas para sair, uhum, porque ia ou por causa do clima ou por causa de alimento, mas ele sabia que era daquele jeito, então não era estressante ser nômade para ele, isso, é porque ele verdade. sabia que ia ter que fazer aquilo e ele trabalhava para isso. Então essa era a rotina dele, É. né? O cérebro dele já estava acostumado a isso, né? A isso. E o E nosso a, é daqui a 3 meses a gente não sabe como é que vai estar, né? Então, ou Mas seja, a gente não é treinada para daqui a 3 meses ter as estratégias para seguir de uma forma diferente na vida. A é, gente não foi treinada nessa estratégia, porque a gente deixou de ser nômade. uhum, sim, Né? sim, O seu trabalho é no mesmo lugar todo dia, certo? A exatamente. sua mesa está no mesmo lugar, a cadeira está no mesmo lugar. E às vezes só o fato de você chegar no seu trabalho e tiverem feito uma pequena mudança sem lhe avisar, você às vezes já tem estresse. Você já vai direto para a última sala do lado direito. Aí Uhum, você chegou segunda-feira, a última sala do lado direito está fechada, não é mais sua sala. é, Agora botaram você noutra sala. Então a cadeira, os móveis, no primeiro momento está uma estranheza, né? Algumas é, pessoas ficam extremamente estressada, outras não. É a habilidade de lidar com a mudança de uma pessoa para outra. Acho que é um pouco isso que você isso, está falando. isso, exatamente. E aí vem essa questão da flexibilidade, né? Que nós precisamos elencar e fazer estratégias de enfrentamento para que a gente possa, de alguma forma, que isso se torne mais natural e menos sofrido, né? Porque a gente vai passar por esse Isso. período de estresse, o corpo ele vai sair do processo dele de homeostase, porém, depois, com o passar do tempo, ele vai voltando o equilíbrio dele, né? Se a gente pensa numa mola, a mola ela vai sair do canto, né? Ela vai para cima, para baixo, vai se deformar, mas depois ela tende a voltar à homeostase dela, ao equilíbrio, né? Esse é o processo natural. Só que quando o estresse ele continua e quando vai para muitas pessoas até piorando, aumentando a quantidade de situações em que vai aumentando cada vez mais o estresse, né, que vai tendo mais situações diferentes, isso pode acabar levando para algo pior, né, que aí seria os transtornos mentais e aí seriam outras consequências patológicas, né? Consequências patológicas. Que aí vem uma fase de esgotamento do estresse, né? A gente poderia chamar a pandemia como um gatilho de ativação de antigas histórias e situações que alguma pessoa já possa ter vivido e que tivesse adormecido, Uhum. certo? Como a coisa de ficar confinada, associar alguma situação já de ter ficado presa em algum lugar, isso dispara, ser um gatilho que pode disparar coisas diferentes. O isolamento, não poder falar com fulano, ou então estar trancado. Isso pode Perfeito, disparar esses gatilhos. perfeito, perfeito. Porque nosso cérebro, ele vai, nossas memórias, existem sistemas de memórias, né? Então, quando alguma coisa faz com que a gente lembre ou a gente vivencie ou sinta
ou alguma reação no corpo. Nós temos a memória também do nosso corpo, né, Ana Patrícia? Então, É. alguma coisa que tem a ver com memórias anteriores, a gente vai ser gatilhos para esse lembrar, né? Não só lembrar cognitivamente falando, mas para o corpo lembrar de esses outros momentos, né? Isso daí que você falou, me lembrei de uma experiência que eu tive agora nesse período. A gente se isolou, né? Saiu, e agora eu me lembrei, a memória não é estado dependente, então para mim está gravado a última coisa que eu fiz no dia 19 de março, que foi o último dia que eu fui para o consultório, sabe? Do Sim. mesmo jeito que se falam, tipo assim, todo mundo sabe onde estava em 11 de setembro, né? Eu sei muito bem o que eu estava fazendo no dia 19 de março, que é o dia que disseram, fecha as portas. Né? Foi o meu último dia. É verdade, né? é verdade. É. Aí, bem, fui para casa, confinado. Esse primeiro momento era um momento de expectativa e, para mim, era um momento criativo, de estratégia. Pensar o que é que eu vou fazer agora. Certo? E eu acho que muita gente passou por isso no começo, se encheu de atividade com medo de não ter o que fazer. Certo? Vou ficar em casa, aí quando você viu, você já estava fazendo coisa demais, achando que ia ter muito tempo, né? Aí quando você viu, já estava ocupada demais, aí vamos eliminando as coisas. Isso, exatamente. E aí eu fiquei confinada, né? Não ia para supermercado, não ia para canto nenhum, isso mais ou menos um mês. Aí a primeira vez que eu fui ao supermercado, cedinho, pouca gente, com todos os cuidados, tudo normal. Por que eu me lembrei isso? Porque falaram tanto. Cuidado com o contato, olha a distância, sem aglomeração. Aí a primeira vez que eu cheguei no supermercado, num horário diferente, tinha muita gente. Aí foi que eu me dei conta do quanto eu estava afetada. Porque até então eu não sentia. Porque me incomodou ver muita gente. Me incomodou a zoada de muita gente. Eu disse, será que eu vou estranhar a gente agora? E quando eu vi, aí eu percebi o que é que estava me... Eu senti que meus olhos ficaram assim, assustados. Acho que quando eu comecei a ver as pessoas perto demais, na fila, como se não tivessem nem aí. Então, não estava respeitando a distância, ou escolhendo as frutas, legumes. Aí chega uma senhora, só faltou grudar em mim, me deu vontade de empurrar, não sabe? E porque vê aquela sensação, ela não está se tocando, que a gente precisa ter esse espaço. Aí foi quando eu me dei conta que eu já estava, que aquilo estava tão forte, que eu só percebi na experiência. Sem sair, eu não tinha percebido. Como a gente é afetado e muitas vezes a gente não tem consciência. E aí eu cheguei em casa e disse, olha, eu nunca pensei que eu estivesse tão assustada com as pessoas, porque foi assustador para mim estar no supermercado. E olha que devia ter mais ou menos 15, 20 dias que eu não via muita gente, né? Então eu vi um aglomerado. E como a gente é sensível, como o organismo ele vai passando por essas mudanças, né? Então, se você não tem a consciência e não percebe, isso pode ser um fator que termine lhe adoecendo. Por isso tem pessoas que podem ficar extremamente estressadas ou agressivas na rua, na atitude quando alguém se aproxima. Na verdade, a agressividade vem do medo que ela está sentindo de adoecer, né? Isso, exatamente. Às vezes também, que é uma coisa que os profissionais de saúde muitas vezes falam, que é a questão do estigma, né? E aí, assim, é profissional de saúde, então existe uma maior possibilidade de ser contaminado. Então, ninguém quer chegar perto, né? E aí, acaba que já tiveram em vários lugares, né? Já foi relatado pessoas com demonstração de raiva, demonstração de jogar coisa no profissional de saúde, né? Então, agredir a pessoa, como é que você fica andando no nosso elevador, como é que você pega um Uber, como é que é isso... nós precisamos entender que, assim, é o medo do outro, né? Não é nada destinado para a gente. Faz parte do medo da outra pessoa, né? Ela tá gritando por sobrevivência, né? E aí é quando que entra no que você falou no começo. O sistema de sobrevivência continua ligado, né? Sim. E aí tem a diferença. Se você entra num pânico num medo muito grande,
certo? Que a gente poderia chamar perto do pânico, a gente deixa de raciocinar e aí começa a ter esse comportamento agressivo e ansioso. É, Porque se você tem um estresse, como você explicou, o modo de sobrevivência está ligado, mas eu não estou no alarme uhum, total, certo? De achar que tudo está acabando com a minha vida, é ameaçando. Aí eu posso raciocinar e não é, preciso ser agressivo, porque eu posso me regular. Aí entra a questão da regulação, né? Posso é, respirar, me regular, perceber e ter uma resposta tranquila. isso. Ou, se eu não consigo fazer isso, eu estou já num estresse mais crônico, que eu não estou conseguindo perceber a diferença e estou deixando de usar o senso, né? É, Minha exato. capacidade intelectual de raciocínio fica agressiva, né? É. E aí isso a gente vê muito, porque assim, no primeiro trimestre as pessoas estavam naquela fase bem reativa, né? Com muito medo. Agora, nesse segundo trimestre, as pessoas elas já vão vendo, elas, não sei, elas pisam o pé do lado de fora de casa e diz, opa, não peguei coronavírus, ok. Aí vai um pouquinho mais para frente, vai ali na padaria e volta rapidinho, ok, não peguei. Daqui a pouco vai ao supermercado, ok, não peguei. E aí ela vai vendo que algumas coisas, obviamente, seguindo todas as recomendações, né, da OMS, mas que pouco a pouco, elas podem, voltando a se expor com proteção, né? Ela vai fazendo isso e percebendo que ela não necessariamente vai ser contaminada. Então, o organismo dela também vai relaxando aos poucos. Então, hoje em dia, se a gente vê nesse segundo trimestre, se a gente estiver vendo uma pessoa que está no mesmo nível de ansiedade, ou até mais do que como estava no início, é porque aí já deve estar indo, já está numa fase de esgotamento, já está indo para Isso. um transtorno ansioso, ou algo que precise uma abordagem mais efetiva, né? Isso. Teve duas pessoas aqui que estavam comentando, certo? É, que ir ao supermercado antes era bom, agora é extremamente ansioso, deixa ela extremamente estressada. Sim. E falando de situações de agressividade já presenciada e visto com distanciamento, colocou como o marido fica assustado quando ela vai para o supermercado, com medo do É estigma também. adoecimento, certo? É, Estigmatiza quem vai ao supermercado, já fica aí uns 3 dias meio afastado. certo. Eu gosto de brincar que eu digo, olha, quando o supermercado se torna um lugar maravilhoso, que você tem a alegria de ir, o negócio está sério. É porque É, é. não tem mais nenhum lugar. E os Se supermercados estão divertir no cheios mesmo. supermercado. Estão cheios, porque assim, não tem shopping para sair, né? Para ir, para passear, não tem cinema para ir, né? Então as pessoas, Não. lazer, ok, Carrefour, Extras, os maiores, quanto maior, melhor, né? É. E outra forma de adoecimento que eu acho que junta com estresse, que eu vejo algumas pessoas relatarem, é que quando elas ficarem em casa, dependendo da idade, elas tiveram que dispensar pessoas que trabalhavam, os funcionários. E aí ela hoje está tendo que lavar, varrer, limpar, certo? Isso. Louça, cozinhar, e vai entrando outra modalidade, porque muitas pessoas não querem pedir delivery, Aham, sim. porque tem medo, porque não se sente segura, como será que esse alimento está sendo manuseado lá fora, certo? Uhum, sim, sim. Tem isso, né? E aí vem essa. O que você falou me lembrou de uma paciente, Ana Patrícia, que ela no início da pandemia, ela resolveu que ela manteria, ela tem 2 filhos, né? 2 filhos, o marido, e ela disse, eu vou manter sim a secretária. E aí a gente conversou um pouco sobre isso, ela foi disse assim, doutora Patrícia, é o seguinte, se eu não mantiver, quem vai adoecer sou eu. Então, minha saúde mental vai para o beleléu, minha imunidade vai baixar, é mais fácil de eu pegar coronavírus e morrer. Então, eu prefiro manter, eu vou fazer um combinado com ela, ela vai passar a semana aqui, final de semana vai para casa, mas eu prefiro manter do que ter que ficar arrumando tudo, porque vai ser eu para arrumar tudo. Eu disse, ela botou na balança e viu o que é que era melhor para ela, né? Mas, de uma forma geral, as pessoas, elas, principalmente no início, elas estavam dispensando, né, ainda continuam, dispensando, né,
secretária, faxineira, e elas mesmas estão limpando a casa. E a pessoa diz assim, tem menos coisa para fazer. Nada é coisa, é muita coisa para fazer. É coisa demais. É coisa demais, exatamente. E fazer coisas que Até, você não é habituado a fazer. não, e até porque a maioria dessas pessoas continuam tendo que trabalhar. Isso, Certo? Então, elas não estão sem o trabalho lá fora e só cuidando da casa, elas estão fazendo as duas coisas. Exato. E E aí, tem, e tem uma coisa interessante que, assim, ao mesmo tempo que é bom, por exemplo, você almoça e você já pode depois, em seguida, sentar, não precisa de um deslocamento, né? Eu vou tomar um banho, não sei o quê, para poder ir trabalhar. Não, você almoça e depois você vai sentar lá, né? E começa a trabalhar. Por um tempo a gente ganhou tempo, mas por outro, nos deu uma sensação de que a gente pode muito mais. Então, a gente está cozinhando ao mesmo tempo respondendo mensagem do trabalho. A gente está comendo ao mesmo tempo já vendo aqui as coisas aqui os prontuários dos pacientes, coisa que a gente não fazia. A gente saía do trabalho, ia para casa, comia, né? O cérebro ele dava uma descansada e depois a gente voltava, né? Agora não, é 3 coisas ao mesmo tempo fazendo, né? uma pessoa aqui fez um comentário, né, de uma senhora que ela viu no supermercado, que extremamente assustada, que quando passava pelas pessoas se abaixava, se protegendo, colocando a mão no rosto. Certo? Um comportamento exatamente muito mesmo. E outra pessoa perguntou aqui, Patrícia, como a gente lidar com isso? Eu entendi que a pergunta foi no meio dos comentários quando estávamos falando sobre os comportamentos agressivos, a ansiedade, como resposta do medo. Ou que a gente recebe de alguém, ou que às vezes a gente dá, certo? Assustada porque alguém não cumpriu as medidas de proteção. Tipo assim, eu faço tudo direito para me cuidar e vou me contaminar porque alguém não respeita, não usa máscara, ou não respeita a distância, e se a gente fala para se afastar, se irrita, certo? Como se... porque eu acho que isso é uma característica da experiência, às vezes, de trauma, é a negação, né? Eu diria que são comportamentos de negação, das pessoas que não conseguem, que negam a existência de um vírus. Porque se você tem um comportamento sem proteção nenhuma, não significa que você é light. Exato. De jeito nenhum. Significa que você está negando que existe uma doença. Então, é um problema também, a gente poderia dizer, um problema dissociativo diante da realidade. Ele está negando a realidade. Isso, então, ele já está com uma resposta com um determinado sintoma. Também. Porque a gente está falando dos dois extremos, né? Exato. Tem um outro ponto que é muito importante, Ana Patrícia, que são os profissionais de saúde, né? Não só os profissionais de saúde em si, mas aqueles que estão trabalhando na saúde, né? Em hospitais, em clínicas, que estão em contato muito grande com os pacientes com coronavírus. Esse a gente merece uma atenção aí bem especial para eles, né? Porque eles estão lidando com estresse muito de perto, e não só com estresse, mas também com eventos traumáticos muito de perto, ver pessoas morrendo, ter que decidir quem vai sobreviver, quem não vai. Ainda bem que agora a nossa curva está baixando, mas a gente já chegou nesse pico aí, né? De ter que dar notícias de morte, muitas notícias de morte durante, né, durante o dia. Então, são profissionais que o medo de se contaminar e o medo de contaminar a família também, então o estresse muito grande relacionado a isso. E também um outro fator, além dos profissionais de saúde, são as pessoas que estão perdendo entes queridos, né? Então, às vezes, perdendo 2, 3 pessoas da família, e isso é muito forte, né? Então, fica muitas vezes um luto que é difícil de ser assimilado, até por causa dos próprios rituais, que muitas vezes não é possível, pelo menos não é possível fazer como se fazia antes, né? E isso acaba afetando muito as pessoas. Então, são outros pontos de muito impacto para as pessoas, né? Esses pontos especificamente. Você trouxe uma coisa sobre os profissionais de saúde que me chamou muita atenção, que agora, porque às vezes você disse, começou a passar essa situação mais crítica. E eu acho que é importante as pessoas entenderem que a situação crítica passou. Isso não quer dizer
que a vivência difícil deles passou. Isso. Né? Que aquele cara isso está registrado. Pode acabar o vírus amanhã, poderia, se fosse o caso, todo mundo voltar à vida, mas eles não vão mais voltar à vida normal. Eles têm uma experiência difícil, que algumas pessoas podem lidar sem ter um adoecimento psíquico ou somático com isso. E outras podem vir a desenvolver. Eu acho que, quando você falou, a gente tem que olhar para esses profissionais de saúde, me passou, a gente tem que olhar não só agora, mas agora e por um longo período de tempo, porque a experiência difícil está lá. Isso. Certo? Aquele dia que eu tive que decidir quem ia viver e morrer, não acabou. Certo? O dia aconteceu, mas a intensidade dessa experiência na vida da pessoa pode deixar marcas, que são as cicatrizes invisíveis que ficam lá na alma e que a gente adoece. Isso, então, a gente tem que pensar como a gente pode ajudar essas pessoas. Exato. Qual é a forma que a gente pode? Que se tem falado tanto, né? Aí vem aí a quarta onda, né? Que já vai subindo e ela continua por muito tempo, muito tempo além, né? E aí o aumento dos transtornos de uma forma geral, justamente por essas sequelas, essas cicatrizes invisíveis, né? E aí você vê muito mais o TPET ou um espectro de vários transtornos? Como você sente isso? O que nós estamos assim, nos preparando para, né? É, na realidade, um conjunto de transtornos que pode ser desenvolvido a partir daí. Então, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo, luto patológico, muito presente também vai ser, e transtorno de estresse pós-traumático. Né? E aí, no transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT, nós precisamos ter um cuidado. Na realidade, quando eu digo um cuidado especial, é porque o ambulatório, né? Nós temos lá no UOL um ambulatório que é para pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, mas é algo que a gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes a abordagem que se faz a um paciente com transtorno de estresse pós-traumático ou até com transtorno de estresse agudo, que é antes de vir o transtorno de estresse pós-traumático, vem o transtorno de estresse agudo. Então, a abordagem que nós, profissionais, devemos fazer a essas pessoas é diferente da abordagem que se faz para outros transtornos, né? Então, nós precisamos ter um cuidado especial para esse tipo de adoecimento. Pacientes, quando chegam de uma forma geral, muitas vezes o que se espera e o que se espera na população em geral é que, mesmo elas apresentando até um transtorno de estresse agudo, mas depois isso vai melhorando e ela consiga remitir dos sintomas e que fique bem, né? Quando vai para um transtorno de estresse pós-traumático, às vezes leva anos para a pessoa até procurar ajuda, inclusive, né? Exato. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Bom, a gente tem poucos minutos, certo? Então, tinha uma coisa que eu acho que era importante. Pode ser que, se cortar no meio da sua resposta, eu reconecto e a gente recomeça, certo? É porque para fechar. Porque só tem 1 hora, aí o Instagram tira a gente do ar. Aí, se a gente sair, você fica atenta que eu entro de novo para a gente fechar, porque eu acho que tem um ponto muito interessante, que é a gente pensar para as pessoas, né? Que a gente falou de uma forma, a pessoa pode pensar, como é que eu vou saber se eu estou já desenvolvendo um trauma? Como é que eu vou saber se meu estresse já está no pico mais alto, uma luzinha vermelha lá em cima, dizendo, cuidado, cuidado, certo? O adoecimento está chegando. Que é para... Quando é que eu preciso de uma ajuda, certo? Eu vou precisar logo de uma psicoterapia ou precisava procurar um profissional para ele ajudar a entender o que está acontecendo? Quando eu preciso de um medicamento, vou precisar das duas coisas? Eu acho que esse é um aspecto importante no fato de como lidar com essa situação que está acontecendo dentro de mim, né? Que às vezes é imperceptível. Isso, exato. Quando os sintomas eles estão persistentes, então eu falei inicialmente daquela um paciente que no início ele estava muito ansioso, com excesso de ansiedade, e ele continua com esse excesso de ansiedade, às vezes até piorou a ansiedade dele, né? E esse sofrimento é um sofrimento muito intenso
e ele também acaba prejudicando as atividades diárias dele. Então, quando isso acontece, está na hora de procurar ajuda. Também quando existem, por exemplo, o uso de substâncias psicoativas, as pessoas que começam a querer usar substâncias psicoativas ou até mesmo medicamento para dormir, para poder passar por esse momento, são outras pessoas que também precisam procurar ajuda. Que mais? Pessoas que estão com sofrimento, que morreram muitas pessoas da família, por exemplo, e o tempo está passando e ela não vai ressignificando isso, são outras pessoas que necessitaria procurar ajuda. Então, tudo depende muito do sofrimento, da quantidade desse sofrimento, do quanto isso está impactando na vida dela e há quanto tempo ela está nesse sofrimento. Esses são assim, os principais... os principais, né? Uma vida... quando é que você sabe que está afetando? Está afetando seu trabalho, sua vida familiar, seu contato social. É muito comum as pessoas, até no luto simples mesmo, no luto, elas têm um luto e aí alguém morre, elas procuram evitar, elas se isolam mais. Até um determinado momento é natural, mas depois elas vão se reconectando com as pessoas, né? Se isso se prolonga, precisa procurar ajuda. Então, são algumas das motivações que faz uma pessoa necessitar de uma ajuda psicoterápica, uma ajuda psiquiátrica e por aí vai. Você me perguntou, Ana Patrícia, sobre o que fazer, né? Algumas coisas que nós podemos fazer, né, no nosso dia a dia para tentar amenizar, né, essa situação. E esse é um ponto também muito importante, né? O Ministério da Saúde e outros várias entidades já trouxeram, né, a necessidade de algumas coisas específicas que são muito importantes nesse momento. Por exemplo, se desconectar da mídia. Isso parece bobeira, mas isso não é bobeira, assim. Isso parece até assim, estão dizendo isso para que a gente não fique alienado. Não tem nada a ver com isso. É porque são muitas informações. Se a gente for olhar a questão do nosso próprio WhatsApp, a quantidade de informação que nos chega no WhatsApp, de notícias diferentes, fake news, é muito grande. Então, um dos primeiros passos é desconecte da mídia. Entra no site oficial, vê só as coisas que são oficiais mesmo. Não precisa se desconectar do mundo, não é isso. É apenas não ficar no excesso de mídia. Diminuir, exatamente. Outro ponto importante é se conectar. Esse é o melhor remédio desde sempre. Se a gente pega pessoas com transtorno de estresse agudo, por exemplo, o apoio social é top master. É muito importante. E o que é que significa procurar isso? Se conecte. Se conecte com as pessoas. Faz chamada de vídeo. Assista uma live e liga por chamada de vídeo para os amigos. Às vezes eu assisto uma aula e aí eu coloco aqui uma ou duas amigas aqui do lado por chamada de vídeo para a gente ficar comentando aqui as coisas. Então, isso faz você... o contato com o outro, ele é importante, né? E o nosso cérebro é diferente quando a gente só digita ou quando a gente só escuta. Aqui a gente vê... a gente escuta e também está lendo e às vezes até escrevendo também, né? Então, são coisas que o cérebro ele arquiva mais como algo mais próximo, né? Está mais conectada a outra pessoa. Então, estar perto das pessoas, mesmo que seja de forma virtual, mas estar perto, conectado às pessoas que a gente ama, é extremamente importante. Sentir o apoio social das pessoas é extremamente importante. Outro ponto... Cria uma conexão. Está dizendo que a gente só tem 25 segundos, viu? Eita, 22. Deixa eu fazer, então, propaganda nesses 22 segundos aí dos profissionais de saúde. Profissionais de saúde que estejam passando por qualquer conflito, que queira ligar para o Projeto Resile. É gratuito, é do UOL, é FRN, é BSE. Então,